Olá, meus amigos do YouTube, meus amigos do Facebook, meus amigos também do WhatsApp. Eu estava observando no decorrer da semana com relação ao suicídio. Para quem não sabe, poucos viram a notícia de que tivemos aí 3 pastores, que seriam pastores da Assembleia de Deus, né? Que cometeram suicídio. E o que chamou a atenção com relação a isso, como é que pode pessoas, pastores, porque não são os únicos, já teve outros casos de suicídio, principalmente nos Estados Unidos, houve muito suicídio de pastores, e também teve outros casos de pastor, mas foram casos que foram abafados até mesmo para a memória da própria família. E já tivemos essa semana 3 pastores, não foram 2, foram 3 pastores. 3 pastores que cometeram suicídio. O que eu quero chamar a atenção aqui não é com relação à igreja, não. Eu estou me sentindo à vontade até de falar, porque primeiramente eu não sou pastor. Segundo, não sou obreiro. Na verdade, não sou pregador, não sou nada. Eu apenas sirvo a Deus e apenas sou membro de uma igreja que é chamada Igreja Universal. Se um dia as igrejas, digo as igrejas em geral, resolver falar sobre suicídio que acontece entre os pastores, então provavelmente vai falar de igreja para igreja, né? O pastor vai falar da sua igreja para a igreja A vai falar para o pessoal da igreja A igreja B vai falar do pessoal da igreja B. Então, como eu não sou pastor, não sou nada, então eu quero falar em geral, para todas as igrejas. Falar com você que está me ouvindo, você pastor. Você, pastor da Igreja Universal, da Igreja Mundial, você da Assembleia, você da congregação cristã, enfim, você que é pastor de qualquer igreja, de qualquer ministério que você está aí no altar. Qual é a função de um pastor? A função de um pastor é ele pregar no altar a palavra de Deus. A função do pastor é ele levar as pessoas até o Senhor Jesus Cristo. É levar essas pessoas a ter a salvação. É levar essas pessoas a conhecer a Deus de fato e de verdade. Até porque não é nem todos que estão dentro da igreja serão salvos. Tem muita gente ali que está dentro da igreja há anos, há mais tempo do que eu, há mais tempo até do que você, mas está condenado ao inferno. Por quê? Porque não conhece a Deus. Mas não vim falar sobre esse assunto, porque vai ser um outro assunto que um dia eu quero abordar. Até porque eu já estive na igreja, certo? Saí da obra, entendeu? E fiquei 7 anos aí no deserto, neste mundo. E pela misericórdia de Deus eu estou vivo, pessoal. Porque já tentei cometer meu suicídio, já tentei se matar. Antes mesmo de eu me tornar obreiro, antes mesmo, bem lá atrás, eu já tentei um suicídio. Só que não deu certo, porque o tronco da árvore quebrou. Mas a corda foi para o pescoço. O que eu quero chamar a atenção aqui, a você pastor, a você pregador, a você até que é obreiro. Antes, eu quero abordar aqui, que eu deixei aqui separado, nós temos 4 tipos de suicídio. 4 tipos. Tá aqui, ó, separadinho aqui, eu deixei aqui, abordei aqui, 4 tipos de suicídio. Nós temos o suicídio egoísta. Existe também o suicídio anômico. E também existe o suicida fatalista. E também temos o suicídio que se chama o suicídio heróico.
São 4 tipos de suicídio. Aí eu queria saber, qual seria desse suicídio que levaram a esses 3 pastores cometerem? Primeiramente, nós abordemos a palavra lá, falando que o pastor, a maioria que estão se matando, é causada por uma depressão, é causada por falta de amigos. Pastor, se o senhor estiver depressivo, no altar, depressivo, por falta de amigos, você tem que entender o seguinte: o melhor amigo da gente é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus mesmo falou que no mundo a gente teria aflições. Só que a gente, como Ele mesmo falou, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos que entender o seguinte: quando o Senhor Jesus veio para a terra, Ele veio em forma de homem, Ele veio em forma de ser humano, terreno. As mesmas concupiscências da carne que nós temos hoje, Jesus também sentiu na pele. As mesmas paixões mundanas, Jesus também sentiu na pele. Só que a única diferença é que nós praticamos o pecado. O Senhor Jesus não. Ele poderia ter feito isso. Vocês só conhecem o Senhor, só conseguem enxergar o Senhor Jesus depois que Ele ficou grande durante o seu ministério até a sua morte. Mas você já parou para pensar como foi a vida de Jesus quando criança? Porque Ele já pregava já quando criança. Mas você acha que Ele não teve as mesmas brincadeiras como uma criança normal? Você acha que Ele não jogou bola? Jogou, digamos assim, na linguagem, não jogou pelada, descalço? Jogando bola quando criança? Claro que o Senhor Jesus fez isso. O próprio diabo já tentou derrubar o Senhor Jesus. O próprio diabo mostrou as coisas do mundo para o Senhor Jesus. Era só o Senhor Jesus se prostrar e adorar o diabo, pronto, que ele daria todo aquele reino. Só que o Senhor Jesus falou: tem bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus mesmo disse a você, pastor, a você, obreiro, que o ministério não ia ser fácil. Que a partir do momento que você tem a unção de Deus, você está comprando não somente a sua própria briga contra o diabo, mas você estará comprando a minha briga. Você está comprando a briga de todo o povo, de todas as pessoas. Quem está à frente de um trabalho, quem está à frente de um ministério, a tendência é essa. É comprar a briga das pessoas. E os pastores estão se matando, se suicidando, colocando até, eu posso dizer, eu não tenho medo de falar não, por isso que eu falo. Eu não sou obreiro, não sou nada, eu já tive no ministério como obreiro. E se um dia Deus quiser que eu volte, eu vou voltar. Eu vou voltar. Só que é o seguinte, a obra não é fácil mesmo. A obra também não é para qualquer um não. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E você, pastor, que está no altar, você foi escolhido. Se você não fosse escolhido, você estaria aí no banco, como eu estou, como membro. Entendeu? Se você não fosse escolhido, você só teria compromisso somente com Deus e com seus votos e correntes dentro da igreja. Agora não. Agora você que está no altar, você que é pastor, você que é bispo, seja o que for, você tem 2 compromissos. Que é compromisso com Deus e compromisso com a obra de Deus. Compromisso com a igreja. E o seu compromisso no altar é levar as pessoas à salvação. Então eu vou abordar um assunto aqui desses 4 suicídios. Quais seriam dos pastores? Eu orei até Deus, pessoal. Sabe, eu tenho orado a Deus por os pastores e tenho orado a Deus por todos os pastores do nosso Brasil, não é só pela da Igreja Universal. Eu estou orando por todos, por todos. Por todos eu oro. Porque se o pastor estiver frio no altar, toda a igreja também será frio. Se um pastor estiver mal com Deus no altar,
ele vai sair. Quando ele sair, a primeira coisa que esse pastor mau vai fazer, ele vai abrir uma outra igreja. E a pessoa que é apegada ao pastor e não ao Senhor Jesus, vai seguir a ele. E é aí que vai todo mundo para o inferno. Existe casos assim. Então o suicídio egoísta é o resultado de um individualismo excessivo. Ou seja, é a falta de interesse do indivíduo pela comunidade. Quer dizer, o pastor às vezes cometeu esse suicídio egoísta. Às vezes por que o pastor cometeu o suicídio egoísta? Talvez seja aquele pastor que ele não quer um convívio com o membro, ele não quer ter uma ligação direta com o membro, entendeu? Ele é aquele pastor que muitas das vezes se achou o melhor, se exaltou demais. Aí o diabo chegou lá, pum, plantou a raiz. E depois eu vou falar qual é a raiz. A hora que eu falar desses 4 aqui, eu vou falar o porquê que esses pastores se suicidaram e porque muitos estão ainda para se suicidar, porque Deus falou para mim. Deus falou para mim. Deus poderia ter falado para o bispo Macedo, poderia ter falado para o pastor, para o bispo Valdemiro, poderia ter falado para vários pastores, líderes de grandes igrejas aí. Mas por que Deus falou para mim? Porque eu estou com mais liberdade de falar para todas as igrejas e não somente para uma. Suicídio heróico. A pessoa, ela é levada a cometer o suicídio por um excessivo de altruísmo. É sentimento de dever. Só que isso é muito comum nas sociedades primitivas e orientais. Esse suicídio heróico, eu poderia até colocar em relação a Sansão. Porque Sansão cometeu suicídio. Então eu posso dizer aqui que poderia ser um suicídio heróico. Por quê? Por quê? Porque ele pediu, naquele momento, força para Deus, que ali ele sabia que ele já ia morrer. Ele já sabia que já estava morto. Então o que ele pediu? Porque ele já estava cego, então já não servia para mais nada. Entre aspas, Sansão, cego, já não servia para mais nada. Com bravura, que é esse suicídio heróico, Sansão pediu para Deus, para que devolvesse a força. E Deus, o que o Senhor Jesus fez? O que Deus fez? Devolveu a força para Sansão. E ali, naquele momento, ele acabou com todos os inimigos de Deus. Ele acabou com todos os inimigos que estavam ali naquela arena, naquele dia, em festa pagã. Era uma festa pagã naqueles dias. Como Sansão sentiu que ele cego já não serviria para mais nada, então Sansão foi esperto. Ele cometeu suicídio, será que ele perdeu a salvação? Eu acredito que não. Porque foi suicídio heróico. Entendeu? Heróico. Porque ele já não estava mais, enxergando. Então o que ele ia fazer depois de cego? O que ele ia fazer? Nada. Porque a única coisa que ele tinha de Deus era a força. E foi o que ele fez. E o suicídio anômico, que é o terceiro suicídio, ou seja, é o suicídio sem lei, mostrando a desorientação e o choque produzidos na vida de uma pessoa por uma mudança brusca qualquer. Esse suicídio aqui, pessoal, que é um suicídio sem lei, ela mostra desorientação, quer dizer, às vezes tem um suicídio aquelas pessoas que é criticado. Às vezes esse suicídio aqui é para aquelas pessoas, digamos assim, que sofrem bullying e tudo mais. Ela fica tão desorientada, não sabe o que fazer, acaba cometendo suicídio. E o principal desses 4, que é o suicídio fatalista. Por sua vez, seria aquele decorrente do excesso de regulamentação de sociedade sobre o indivíduo, cujos paixões são reprimidas de forma violenta por uma disciplina opressiva. Esse suicídio fatalista, pessoal, é como se fosse uma ditadura militar. Quando você está vivendo uma opressão,
você acaba cometendo suicídio para não se prostrar diante dessa ditadura. E eu acredito que isso aqui é o suicídio desses pastores, foi o suicídio fatalista. Porque ele estava se sentindo oprimido pelo diabo. E sabe qual foi a palavra de Deus? Quando eu estava orando a Deus, eu falei: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, eu te peço, fala para mim. Fala para mim o porquê que esses pastores estão cometendo suicídio. Sendo que nós sabemos que está lá no Deuteronômio, não matarás. E a partir do momento que você comete o próprio suicídio, você está se matando. Isso se chama autoassassinio. O suicídio nada mais é do que um autoassassínio. É uma atitude contrária ao mandamento de Deus, que está no Êxodo, são os 10 mandamentos. Aí a gente lê a Bíblia aqui, ó, no Deuteronômio 13, né? Eu vou até abrir aqui, ó, no Deuteronômio 13, ó, eu vou até ler assim do versículo 12 até o 13. Respeite seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou dando. Beleza, né? É um dos 10 mandamentos. 13, no versículo 13. Não mate. Ou seja, não matarás. Você, pastor, você conhece os 10 mandamentos. Não matarás. Esse mandamento, não matarás, não é você chegar lá no fulano e matar somente ele. Isso significa, se você se matar, você está cometendo suicídio, então você está se matando. Então você está matando a sua própria alma. Você pode estar matando o teu corpo, mas a sua alma você está matando. Ah, Gerdau, então quer dizer então que esses pastores cometeram suicídio, viraram assassino? Na minha opinião, sim. Agora, quem vai julgar vai ser o Deus de Israel. Mas de acordo com a palavra, se a gente levar sério realmente a palavra, podemos dizer sim. Porque a palavra diz: não matarás. E em Gênesis capítulo 9, versículo 4, 5 e o 6, que eu vou ler aqui, já diz tudo. Já diz tudo. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Quer dizer, se eu der um tiro na minha cabeça, eu vou estar tirando o meu sangue. Se eu chegar lá na frente e matar alguém, pegar um vizinho e esfaquear ele, eu estou arrancando o sangue, estou arrancando a vida dele. E por que o sangue representa a vida? Quantos hoje estão aí nas UTIs, nos hospitais, precisando de uma transfusão de sangue para poder sobreviver? Aí Deus fala. Deus que fala: eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morta por outra. Deus vai acertar a conta com você, pastor, se você quiser dar continuidade do que já começaram a fazer os pastores cometerem suicídio. Se você quer dar continuidade nisso, Deus vai requerer esse sangue de você. Você vai estar matando o seu corpo. Você vai estar mandando o seu corpo para o caixão, meu amigo. Só que o nosso corpo, ele volta ao pó. Mas a tua alma vai para Deus, meu camarada. Eu quero chamar a sua atenção, pastor, se você está com essa ideia de cometer suicídio, achando
que lá na frente Deus poderá te salvar, você pode estar cometendo o maior engano da sua vida, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas a Bíblia é clara com relação ao suicídio. Ela é muito clara. Pessoal, eu vou contar uma história aqui. Na época que eu estava ajudando a minha avó mexia com os encostos e tudo mais, eu estava aprendendo bruxaria com ela, aprendendo bruxaria com muitas coisas, lendo livros e tudo mais. Numa bela noite, nós fomos ao cemitério. Eu levava todos os nomes das pessoas ali. Eu carregava as fotos, eu levava nome, eu levava essas coisas junto. Acompanhava a minha avó, acompanhava o pessoal lá dos Umbanda, certo? Nós entrava no cemitério à noite. Nós não pulava muro, nada. Então já tinha nós jogava lá um cachichezinho lá pro porteiro, o porteiro ia lá, abria o portão, ou então ele deixava a chave lá no local, depois nós abríamos e nós entrava. Então tem uma bela noite, nós estava com foto de pessoas que seriam colocadas dentro de crânio de gente morta. E ali nós já tínhamos uma relação de pessoas que foram mortas naquele dia. Naquela noite, qual seria os defuntos frescos, nós falávamos. Qual seria os defuntos frescos? Então tinha que ser em defunto fresco. Então não era defunto antigo não, tinha que ser defunto fresco, que foi enterrado ali por algumas horas. Aí o que aconteceu? Num belo dia bela noite, né? Nós estava andando, manifestou lá o pai de santo lá, manifestou o encosto lá. E se tiver um pai de santo me ouvindo e tal, e não achar, e não gostou, tô nem aí pra você, certo? Porque eu já fui bruxo, então não vem querer me encarar, porque eu te encaro também, certo? Porque é assim que funciona. Quando manifestou esse encosto, nós fomos sendo guiados. Aí paremos num dos defuntos ali, fresco, né? Naquela noite tinha 3 nomes, três defuntos frescos. Aí paremos na frente de um. Quando paremos na frente de um, o outro chegou e falou assim, né? Entre aspas, pai, né? Porque chama os encostos de pai. Pai, é aqui? Aí o encosto falou, não, nem vamos encostar aqui. Aí a minha avó respondeu, mas por quê? Aí ele falou, este corpo está cheio de unção de Deus. É um crente que está enterrado aí. Chamou minha atenção. Cheio da unção de Deus. Aí, dali, fomos pelo número, fomos numa outra quadra. Aí na outra quadra, sim. Na outra quadra foi perguntado, e nesse pode? Aí falou, não, nesse pode, esse aqui. Aí foi feito o trabalho, foi aberto o túmulo ali, aberto o caixão, fizeram lá, cortaram a cabeça, o crânio do mortão e enfiaram foto daquelas pessoas. Foto, qual é o objetivo? De deixar a pessoa louca até cometer o próprio suicídio. De deixar pessoas loucas a ponto de serem internadas. De deixarem pessoas loucas a ponto de fazerem coisas que o próprio ser humano duvida. O que chamou a atenção foi desse primeiro, que o encosto não poderia encostar porque aquele corpo estava cheio de unção. Pastor, preste atenção, isso chamou a minha atenção também. Esse dia eu estava lembrando disso daí, que tanto é que eu fiz um propósito de unção aí, sabe, por causa disso. Quantas unção o senhor, pastor, recebeu desde membro até o dia de você subir ao altar? Quantas unção você recebeu? Você recebeu a unção de dizimista. Você recebeu a unção no alto da cabeça, nos pés. Você recebeu a unção nas mãos. Você recebeu a unção disso, você recebeu a unção daquilo. Você foi consagrado a obreiro, você recebeu a unção. Você recebeu a unção de ser pastor, você recebeu a unção até de se tornar bispo. Tenta contar, que eu tenho certeza que você não vai conseguir contar. Quantas unções você recebeu desde o dia que você entrou na igreja
até agora. Quantas? Foram várias. Várias unções. São tantas unções que eu recebi também, que você recebeu, que é igualzinho às estrelas, incontáveis. Significa que o teu corpo é ungido, está ungido. Você pode morrer hoje. Você pode morrer hoje. Se você morrer com Deus hoje, essa unção permanece, porque tudo que é encostado em nós fica na pele, pessoal. Se eu morrer hoje, se eu morrer hoje, a minha alma vai para Deus. O meu espírito volta para Jesus. Só que o meu corpo estará cheio de unção. E meu corpo está cheio de unção. Pastor, eu estou falando diretamente para você, pastor. Não é para as pessoas que querem cometer suicídio. Não faça isso. Se você está depressivo, por falta de amigo, se você está depressivo, você está colocando culpa na obra. Foi você que escolheu. Jesus te chamou. Poucos foram escolhidos. Mas quem dá os primeiros passos é você. Você escolheu. Você sabe muito bem, pastor, que não é fácil ganhar almas por aí. Não é fácil chegar e sair por aí e falar de Jesus. Não é fácil pegar e ministrar a tua palavra. Você se sente falta porque as pessoas te criticam. Você que está no altar, as pessoas te criticam. Te chamam de ladrão, te chamam de enganador, te chama disso, te chama aquilo, blá, 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 blá. Mas vai fazer o quê? Você escolheu, pastor. Você escolheu. É a sua sina. Jesus também. Você acha que ele não foi xingado? Jesus foi xingado ainda pelo pior. Blasfemaram ainda contra o Espírito Santo. A pior blasfêmia que fizeram, a primeira blasfêmia que fizeram ali contra Jesus, foi quando falaram que ele estava expulsando demônios pelo próprio Belzebu. Isso se chama blasfêmia. Blasfêmia. Pastor, você que é ungido de Deus, você que já expulsou muitos demônios, toma cuidado. Toma cuidado. Eu, que expulsei vários demônios, eu já vinha de lá de trás lutando contra muitos demônios. Eu lutei com muitos demônios, pessoal. Foram várias correntes que eu tive que fazer. Praticamente 28 sexta-feira, para me libertar. Aí depois me tornei obreiro e tudo. Quantas almas eu salvei e quantos demônios também eu briguei. Eu subia montes para lutar contra os principados, contra as potestades. Eu desafiava eles. Até hoje estou desafiando eles. Só que depois, quando eu caí, depois quando eu me esfriei e parti para o mundo, eles vieram. Realmente a Bíblia relata que eles voltariam e trariam 7 vezes piores do que eles. E foi o que aconteceu. Eu caí nas drogas, certo? Parti pro crack, cheirei cocaína, caí em depressão. Tentei me matar, tentei matar minha família e dormindo aí, que eles nem perceberam até hoje que eu tava fazendo isso. A minha vida foi pior, foi uma desgraça. Os meus amigos me abandonaram. Aí você, pastor, se preocupa com um amigo. Que amigo que você quer ter? Os amigos do mundo. Os amigos do mundo, pastor, você só é amigo deles se você tiver dinheiro, se você estiver pagando bebidas para eles, se você estiver oferecendo maconha, cocaína, droga, se você estiver compartilhando as coisas com eles, coisas mundanas com eles, você tem amigo. Mas a partir do momento que você não tem dinheiro, a partir do momento que você fica desempregado, não tem um tostão no bolso, muitos dos seus amigos vão virar as costas para você. Acredite. Não espera para ter amigo, para ministrar o trabalho de Jesus. Jesus não teve amigo não, pessoal. Jesus não teve amigo não. Tanto é que quando no dia de crucificar ele, os 12 que rodeavam ele, os 12 apóstolos, sumiram tudo. Pedro, que é um dos caras que
Pô, era um dos caras que seria até o braço direito de Jesus, foi o cara que negou Cristo 3 vezes. Judas traiu Jesus por uma porcaria de moeda. Todos não tiveram coragem de ir à frente. Quando Jesus estava carregando aquela cruz, ninguém teve coragem de ir à frente, de enfrentar o exército e dizer: não vai, não vai, não vai. Ninguém teve. Sabe por quê? Embora que eram os planos de Deus, mas tinha que ter uma reação. Por quê? Cadê os amigos de Jesus? Jesus disse, está na palavra, está na Bíblia. A partir do momento que a gente está envolvido com o mundo, que a gente está vivendo as concupiscências da carne, fazendo nossas vontades, a gente é inimigo de Deus. Quando a gente abandona o mundo, quando a gente se volta para Cristo, passa a viver uma vida com Ele, o Senhor Jesus chama nós de amigo. Que diferença, né? Que diferença. Então, se você, pastor, está querendo cometer suicídio, pare com isso, tire isso da sua cabeça. Você não está legal, está depressivo. Peça cura. Você pode ministrar isso, meu camarada. Se você consegue ir pôr as mãos na cabeça de uma pessoa e abençoar e até usar o nome de Jesus para curar essas pessoas, você pode fazer isso com você mesmo. Coloca você mesmo a mão na sua cabeça. Faça um propósito com Deus. Fala: ó Deus, eu vou fazer um propósito, vai ter que sair e tal. Faz isso, usa a sua fé. Quem vai te salvar é a fé. É o Senhor Jesus, é a fé. Então, pastor, seja quem for, pense bem antes de cometer o suicídio. Não tenta seguir o caminho desses 3. Foram 3, viu? Não foram 2. Essa semana foi mais um pastor. Por incrível que pareça, é da Assembleia. Então, antes que isso se torne até uma rotina, né? Porque o diabo está agindo de uma forma. Então, o segredo que Deus falou para mim, foi para mim. Não sei se ele falou para o Bispo Macedo, não sei se ele falou para os outros líderes religiosos. Mas sabe o que Deus falou para mim? Quando eu perguntei por que os pastores estão cometendo suicídio, Deus falou o seguinte: eles estão cometendo suicídio porque eles estão colocando o ministério deles como um fardo pesado. Eles estão colocando o ministério deles como um fardo. Deus falou para mim também que esses pastores estão cometendo suicídio porque não é por falta de oração do povo. Não é por falta de oração de fulano e de cicrano, não. Eles estão cometendo suicídio. Por quê? Porque eles deixaram de me buscar. Eles se sentiram vazios. No momento que eles se sentiram vazios, eles deixaram de me buscar. Eles estavam se esfriando aos poucos. Os pastores que estão cometendo suicídio, estão pensando em cometer suicídio, Deus falou para mim: o diabo está soprando no ouvido deles a seguinte palavra. Preste bem atenção, se não está isso com você. O diabo está com essa seguinte palavra: pastor, você precisa de amigo e você está sozinho. Pastor, aquele outro pastor ali, ó, ele está sendo mais bajulado do que você. Pastor, aquele ministério daquele pastor está muito melhor do que o seu. Ei, pastor, o teu ministério está se acabando. O que as pessoas vão dizer a hora que você cair do altar?
os anos que você esteve no altar, o que as pessoas vão dizer. Essas são as palavras do diabo que está no ouvido desses pastores que estão querendo cometer suicídio. Não aqueles que já cometeram. Agora esses que estão querendo cometer suicídio. Então eu gravei esse vídeo. Há muito tempo eu já estava ensaiando esse vídeo. Eu não queria, mas eu sentia na vontade de fazer. E isso tem seguido por 3 dias seguidos a vontade de fazer esse vídeo. Certo? É um vídeo que se estendeu muito, né? De 30 e poucos minutos aí. Mas é assim. Quem tiver paciência de ouvir, né? E assistir esse vídeo com tantos minutos até o final. Se você teve paciência, você vai ter certeza que é o Espírito Santo que está falando com você. Pastor, obreiro, é o Espírito Santo que está falando com você. Não dê ouvidos ao diabo. Levanta-te, homem. Levanta-te, porque tem muitas almas para ser salvas. Levanta-te, porque Deus te escolheu. Você foi escolhido. E o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus falou, quem dera se você fosse frio ou quente. Porque se você fosse frio, meu amigo, é só chamar o Espírito Santo que o fogo desce, ele vai botar aquele fogo dentro de você, já era o frio, já era o gelo. Se você é quente, pô, meu amigo, aí você vai lá e pede mais porque você vai querer ser mais quente. Mas se você se torna morno, você será vomitado por Deus. Eu tenho, da minha opinião, eu prefiro 500 mil legiões dentro do meu corpo do que ser vomitado por Deus, do que ser morno. Então o Espírito Santo está falando para você, larga a mão disso, pastor. Para com isso. Não adianta dobrar os joelhos e se lamentar. Deus não quer ouvir sua lamentação. Se você está com problema de depressão, meu amigo, pastor, se você está querendo fazer isso, cometer suicídio, por causa que não tem amigos, porque os amigos não oram, não espere a oração pelos outros, não. Não espere. Não espere a oração pelos outros. Não se pede nada em troca. Faça o teu ministério. Deixa nas mãos de Deus e faça o teu ministério, que Deus vai acrescentar a você. Entendeu? Não se preocupe pela oração das próprias pessoas dentro da igreja. Sempre tem 1 ou 2 que vai estar sempre orando. Eu sou uma dessas pessoas que estarei orando por vocês, por todos os pastores. E tenho certeza que existem outras pessoas que estarão fazendo isso. Entendeu? Então não espere oração pelo povo em geral. Não. Espere oração somente daqueles, certo? Que dobra o joelho e fala assim, meu Deus, pô, obrigado, eu te agradeço por o Senhor ter usado aquele pastor, por ele colocar as mãos na minha cabeça e me abençoar. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Quando os pastores colocou a mão na minha cabeça, depois, após que eu voltei para Jesus, teve pastor que colocou a mão na minha cabeça e me abençoou. Se eu acho que eu não oro a Deus e falo, ó, eu agradeço a Deus por ter usado aquele pastor. Eu agradeço a Deus por ter usado o pastor que me batizou nas águas, porque ele estava ali e me batizou nas águas. Então eu peço que ele venha batizar muitas pessoas ainda. Ou seja, como em outras palavras, que Deus dê mais unção a eles. Então, meu amigo pastor, larga a mão disso, abandona isso, tá certo? Então, eu tenho certeza de que se foi até o final esse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, que Deus vai honrar o seu ministério cada vez mais. Eu gostaria que esse vídeo se estendesse para todos os pastores, para todos, independente de quem for. Agora, eu sei que existe esse pastor que é cheio de querer, cheio de nhanhanhanhã. Ah, eu não aceito palavra de membro, eu não aceito palavra de fulano, não aceito palavra de cicrano. Eu sei que tem pastores assim. Aí são aqueles pastores egoístas. Aí vai se encaixar assim, nesse suicídio. Nesse suicídio. Sem se falar daqueles que estão saindo da obra.
esse vai ser um outro assunto que eu vou começar a abordar. A partir de hoje, tudo que eu sentir que está de acordo com a palavra de Deus e está acontecendo coisas diferentes, eu vou usar a ferramenta o YouTube, o Facebook, o WhatsApp para falar sobre isso. Eu vou usar. Tá certo? Pois eu entrego então esse vídeo na mão de vocês para que vocês possam estender e mostrar para os pastores. Para a seguinte palavra: o Espírito Santo está me usando e disse: larga a mão, pastor. Larga a mão, continua o ministério, faça o seu jejum por você agora. Faça o seu jejum. Você ora pelo povo, abençoa o povo. Mas a partir do momento que você não está fazendo reunião, é o momento de você buscar para você. Então, é para você buscar na madrugada o Espírito Santo e pedir o fogo do Espírito Santo. Tá certo? Então esse é o recado de Deus para você. Tá certo? Então eu vou colocar minha estola aqui. Essa é uma estola minha. Mandei fazer. E vou impor as minhas mãos aqui. Certo? Estender as minhas mãos. E eu vou orar rapidamente por vocês. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem ouvido a minha oração. O Senhor, meu Pai, tem observado o quanto eu dobrei os meus joelhos e pedi até por esses pastores. Não pedi somente pelos pastores da Igreja Universal, não pedi somente pelos pastores da igreja onde congrego, mas eu pedi pelos pastores do Brasil inteiro. Que o Espírito Santo possa alcançá-los a cada um neste momento. Aonde estiver a obra maligna, tentando tirar o ministério deles, tentando levá-los ao suicídio, ou até mesmo derrubar o altar e partir para o mundo, meu Deus, que esse espírito seja repreendido agora. Em nome do Senhor Jesus, que seja repreendido agora, meu Pai. E que o teu ministério, meu Deus, venha fazer parte no ministério desses pastores. Muitas almas têm que ser ganhas, meu Pai. Como que eu vou levar uma pessoa, meu Deus, para a igreja e encontrar com o meu pastor frio? Encontrar com o meu pastor cujo seus pensamentos é se matar. Então, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, abençoa o ministério de cada um. Em nome do Senhor Jesus. E que assim seja. Se você crê na oração que eu fiz, você está abençoado. Qualquer coisa, meu amigo pastor, como eu falei, eu não sou membro, eu sou membro, não sou pastor, não sou obreiro. Quem dera se eu tivesse oportunidade de voltar para a obra, quem dera se eu tivesse no altar como pastor. Então, hoje em dia, para fazer a obra, é muita dogma dentro da igreja, é muita, vamos dizer entre aspas, vamos dizer assim claramente, é muita burocracia até para poder fazer a obra de Deus. Para mim, certo? Porque para mim ter um altar, para mim falar para as pessoas como pastor, então eu teria que abrir uma igreja, né? Ou não sei. Mas se Deus quiser me usar, Ele vai me usar até como obreiro. Se não, caso contrário, Deus vai me usar da mesma forma como está me usando agora. E até preferível assim também. Porque daí eu não estou puxando para o lado da igreja onde congrego. Mas aí eu falo no geral. 9891 9079 041 9891 9079 é o número do meu WhatsApp. Eu tenho o Facebook, vocês podem ver lá, posto meus pensamentos. Então, tudo que eu faço está com relação à Bíblia, com relação a Deus, certo? A minha vida é uma vida, é uma outra vida com Jesus, tá certo? Então, meu amigo, um abraço, pastor, seja forte
E lembre-se que Jesus é contigo. Eu determino a vitória em tuas mãos, a bênção do Senhor Jesus. E que assim seja. Amém.